Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Rezemos juntos então para fazer o nosso diário espiritual desse dia. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai-nos, ó Pai, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação por Cristo Senhor nosso. Amém. Nós estamos hoje então nos capítulos 13 e 14 da carta de São Paulo aos Romanos. Demos continuidade então, Romanos capítulo 13, onde Paulo começa a falar dessa submissão às autoridades, né? Da obediência às autoridades constituídas. Lá no versículo 6 ele diz assim: é também por essa razão que pagais os impostos, pois os magistrados são ministros de Deus quando exercem pontualmente esse ofício. Pagai a cada um o que lhe compete, o imposto a quem deveis o imposto, o tributo a quem deveis o tributo, o temor e o respeito a quem deveis o temor e o respeito. A ninguém fiqueis devendo coisa alguma, a não ser o amor mútuo, o amor recíproco, porque aquele que ama o seu próximo cumpriu toda a lei. Pois os preceitos não cometerás adultério, não matarás, não furtarás, não cobiçarás e ainda outros mandamentos que existam, eles se resumem nestas palavras: amarás o teu próximo como a ti mesmo. A caridade não pratica o mal contra o próximo, portanto, a caridade é o pleno cumprimento da lei. Então, o que a gente entende disso, né? Disso que São Paulo está falando. Ele vem aqui falar também da lei humana, né? Da submissão. Nós estamos dentro de um contexto social, né? Nós estamos dentro da sociedade. E a nossa sociedade, ela tem leis. Nós somos cidadãos, né? Nós somos cidadãos do céu. E no primeiro momento, em primeiro lugar, a gente precisa ter consciência disso, de que nós somos cidadãos do céu e que nós devemos viver neste mundo como cidadãos do céu. A gente sabe o que é bom, o que é agradável, o que é perfeito. E se a gente vive conforme o céu, conforme cidadãos do céu, nós também viveremos aqui nesse mundo cumprindo a lei desse mundo, né? Se a gente, Paulo vem dizer, se nós amamos o nosso irmão, nós não vamos cometer adultério, não vamos matar, não vamos furtar, cobiçar e, consequentemente, a gente não vai transgredir as leis humanas. Nós não vamos ser presos hoje, né, dentro da nossa Constituição brasileira, por exemplo, a gente não vai ser preso porque a gente é cristão, né? Claro que as leis aí, tem muita lei ilícita aparecendo por aí, né? Muita lei ilícita acaba se levantando. Mas, sobretudo dentro da lei natural e aquilo que é de forma geral a lei humana, que no fundo, se nós amarmos e amarmos de verdade, de todo o coração, a gente não vai prejudicar o próximo, né? Nós não vamos prejudicar o irmão, seja naquilo que for. Se nós vivemos a lei do amor, nós não prejudicaremos a nós mesmos e nós não prejudicaremos aos outros. Por isso, nós somos chamados a vivermos o amor, né? E nós somos também chamados a sermos submissos às autoridades constituídas, né? Nós vivemos em sociedade. A gente não é um povo sem lei, não, né? Nós precisamos ser um povo dócil. É interessante que quando se ouve falar dos cristãos, dos primeiros cristãos, eles percebiam naqueles cristãos uma docilidade muito grande. Eles eram dóceis, né? Eles não eram rebeldes, eles não viviam de manifestações, pelo contrário, era um povo dócil.
era um povo manso, né? Nós precisamos ser um povo assim também, dentro da nossa sociedade, né? Dentro da nossa sociedade. Nós precisamos ser um povo parecido com Jesus. Esse é o nosso chamado. Continua no versículo 11. Isso é tanto mais importante porque sabeis em que tempo vivemos. Já é hora de despertardes do sono. A salvação está mais perto do que quando abraçamos a fé. A noite vai adiantada e o dia vem chegando. Despojemo-nos das obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. Então Paulo vai entrar no contexto aqui da segunda vinda de Cristo, né? Da segunda vinda de Jesus. Então nós precisamos estar preparados para a segunda vinda de Jesus. Isso é muito visível, né? Muito latente na pregação de Paulo. Nos escritos de São Paulo, a gente vê isso o tempo inteiro. Nós precisamos estar em constante estado de vigilância. E esse é o estado de vigilância que a igreja vive, né? Nós somos chamados pela igreja a estarmos num estado de constante vigilância, como se Jesus fosse voltar hoje. Nós devemos viver o nosso dia como se hoje nós fôssemos nos encontrar com o Senhor. Esse é o estado de vigilância de cada um de nós, né? Despojemo-nos, São Paulo diz, das obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. Comportemo-nos honestamente, como em pleno dia. Nada de orgias, nada de bebedeiras, nada de desonestidade, nem de soluções. Nada de contendas, nada de ciúmes. Ao contrário, revesti-vos do Senhor Jesus Cristo e não façais caso da carne, nem lhe satisfaçais os apetites. Leia isso. Numa sexta-feira é algo que é um dia de penitência, é um dia de jejum, dia de mortificação. Todas as sextas-feiras do ano são. Agora, leia isso numa sexta-feira que antecede a quaresma, ainda nos chama ainda mais a vivermos o sentido de mortificação. Não façais caso da carne, nem lhe satisfaçais os apetites. Ao contrário, revesti-vos do Senhor Jesus. Nós somos chamados a nos revestirmos de Cristo. Nós somos chamados a nos comportar honestamente como em pleno dia. O que então o Senhor nos ensina? O que eu estou fazendo poderia ser feito diante de todas as pessoas? Sobretudo, aquilo que eu estou fazendo pode ser feito diante do Senhor? É justo, é bom, agradável, é santo? É para a glória de Deus? Se não é, nós precisamos cortar da nossa vida. Vamos entrar na quaresma já pedindo ao Senhor essa graça. O que eu estou conversando é bom, é justo? O que eu estou pensando, o que eu estou sentindo, o que eu estou consentindo na minha vida, nos meus pensamentos, nas minhas atitudes, nas minhas conversas, o que eu estou conversando aí pelo WhatsApp, através das redes sociais, o que eu estou postando, o que eu estou fazendo, a forma como eu estou usando desses meios hoje. São lícitos, são bons, são agradáveis e dão louvor a Deus? É o tempo de exame de consciência. Nós precisamos fazer, eu preciso fazer um exame de consciência. Eu preciso entrar nessa quaresma com esse desejo profundo de conversão autêntica, daquela conversão autêntica, verdadeira, profunda. Eu preciso entrar nessa quaresma assim. Você precisa entrar nessa quaresma assim. Nós precisamos pedir ao Senhor essa graça, de ter essa vigilância, de que fala aqui dos versículos 11 ao versículo 14 do capítulo 13 da carta aos Romanos. Essa vigilância nas nossas atitudes. Nós precisamos nos despojar das obras das trevas e nos vestir das obras da luz nessa quaresma. Precisamos. E precisamos começar a fazer isso agora. Sexta-feira de carnaval, né? Sexta-feira de carnaval.
Precisamos nos preparar. Quarta-feira já é quarta-feira de cinzas, nós já começamos a quaresma. Como é que nós vamos entrar na quaresma? Eu tive a graça de, durante a minha juventude toda, né, e até os dias de hoje, eu tive a graça de sempre estar em retiro no carnaval. Que grande bênção, né? Porque quando a gente entra na quarta-feira de cinzas, a gente já entra assim, né? Desejoso de santidade mesmo, né? Decidido, numa firme decisão. Esse ano nós não teremos os nossos retiros como nós estávamos acostumados. Até o ano passado, a gente estava tendo os nossos encontros de carnaval, os nossos retiros de carnaval. Esse ano nós não teremos, pelo menos não da forma que nós tínhamos antes, né? Teremos aí em outros formatos, teremos alguns retiros online, vamos fazer, né? Teremos algumas coisas presenciais, por exemplo, nós teremos, né, no nosso grupo de oração, haverá ali um encontro presencial com o tema da renovação do carnaval desse ano, né? E teremos outras movimentações dentro da forania também voltadas para isso. Louvado seja Deus! Façamos desses dias dias de preparação para a grande preparação. Os 40 dias da quaresma, né? Essa grande preparação para a Páscoa. Que nós possamos estar com o coração pronto, o coração firme no propósito, decidido. Esse capítulo 14, então, diz assim: acolhei aquele que é fraco na fé, com bondade, sem discutir as suas opiniões. Porque muitas vezes ficar discutindo não adianta, né, gente? A pessoa, ela não tem ainda as convicções que nós temos, talvez. A pessoa talvez não tenha nem conhecimento direito, né? Daquilo que diz a igreja, da palavra de Deus, não teve ali uma boa catequese. Ou a pessoa foi instruída de outra forma, em outro contexto, em outra realidade, até em outra religião. Então, o caminho não é discutir, né? O caminho não é discutir, o caminho não é brigar, o caminho não é impor. É a via do amor, né? É a via do amor. Nós precisamos instruir os outros, precisamos, mas na caridade e não com discussões, discutindo opiniões, né? Discussão de opiniões não leva ninguém a nada. Versículo 7 vai dizer: nenhum de nós vive para si e ninguém morre para si. Se vivemos, vivemos para o Senhor. Se morremos, morremos para o Senhor. Quer vivamos, quer morramos, pertencemos ao Senhor. Para isso é que Cristo morreu e retomou a vida, para ser o Senhor tanto dos mortos quanto dos vivos. Por que julgas então o teu irmão? Todos temos de comparecer perante o tribunal de Deus, porque está escrito: por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo joelho e toda língua dará glória a Deus. Assim, pois, cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Então, a gente precisa ter consciência disso, né? Nós precisamos saber que eu vou prestar contas a Deus dos meus atos. Então, existe uma responsabilidade individual. Cada um vai prestar contas dos seus atos, né? Então, não adianta eu ficar julgando os outros e eu mesmo não me emendo, eu mesmo não me coloco no caminho da justiça. Eu mesmo não faço a vontade de Deus. E eu olho todo mundo ao meu redor, mas eu não olho para mim. É quando a gente vai diante de uma pregação, escuta uma pregação ali e fala: ah, essa pregação é para fulano, essa pregação é para cicrano. Nunca é para mim a pregação. É sempre para o outro, né? Aí quando a gente escuta falar ali dos mandamentos, a gente escuta falar da santidade, sempre para o outro, né? Aí eu, no final das contas, o próprio São Paulo vem dizer: posso ter pregado aos outros e no final eu mesmo ser rejeitado. Que tristeza, né? Então, primeiro, nós precisamos lutar pela nossa santificação, para que quando nós formos comparecer diante de Deus, nós possamos dar conta de nós mesmos, né? Tem gente que vai confessar, aí conta o pecado do filho, conta o pecado do marido, conta o pecado da sogra, do sogro, conta o pecado do periquito, do papagaio, mas não conta o seu próprio pecado, né? A gente dá muita conta do pecado dos outros, mas a gente não dá conta do nosso próprio pecado. Minha culpa, minha tão grande culpa, eu preciso dar contas do meu pecado, eu preciso me converter nessa quaresma, eu preciso me converter.
Nós precisamos nos converter, responsabilidade individual, né? Claro, nós vamos instruir as pessoas que estão ao nosso redor, nós vamos, né, levar o outro também ao conhecimento de Deus, a partir do momento que ele quiser também, né? Porque quando o outro não quer também, responsabilidade dele com Deus, ele vai prestar contas também a Deus. Mas nós precisamos ter consciência do nosso próprio pecado. Deixemos, pois, de nos julgar uns aos outros. Antes, cuidai em não pôr um tropeço diante do vosso irmão ou dar-lhe ocasião de queda. E isso é seríssimo, né? Porque quando eu sou ocasião de queda para o outro, quando eu estou levando o outro à queda, o outro ao pecado, quando eu estou levando o outro a se afastar do Senhor, isso é gravíssimo, né? Isso é grave. Nós precisamos pedir ao Senhor a graça, né, de não sermos pedra de tropeço. Estou convencido no Senhor Jesus de que nenhuma coisa é impura em si mesma. Somente o é para quem a considera impura. Ora, se por uma questão de comida entristeces o teu irmão, já não vive segundo a caridade. Pela comida não causes a perdição daquele que por quem Cristo morreu. Então, por que Paulo está falando isso aqui, gente? Ele entrou aí em ser ocasião de queda e aí ele está entrando numa coisa específica, comida. Por quê? Porque a gente sabe que dentro também ali da comunidade de Roma, da igreja particular de Roma ali, haviam judeus convertidos e haviam pagãos convertidos. E como nós já vimos nas outras cartas de São Paulo, ele bate firme na questão dos judaizantes, né? Então, aí começavam aquelas brigas porque, pode comer carne de porco, não pode comer carne de porco, pode comer isso, não pode comer, isso é puro, isso é impuro. Aquelas brigas que começaram a acontecer entre eles. E Paulo vai dizer, olha, isso não é bom. Por quê? Porque os judeus queriam impor, como nós já vimos, né, aos outros, aos pagãos convertidos, aos gentios, eles queriam impor as suas leis judaicas. Mas as leis judaicas, né, aquele excesso de leis, aquele inchaço de lei, não era possível impor isso, né, aos pagãos. Né? Os 10 mandamentos, sim, esses sempre se mantiveram, né? Mas não adiantava ficar enchendo aquele povo com comida, isso pode comer, isso não pode comer, isso pode beber, isso não pode beber. Paulo vai deixar isso claro, não. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou, né? Como nós já vimos em outras ocasiões aqui. Não venha tornar-se objeto, versículo 16, de calúnia a tua vantagem. O reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e gozo no Espírito. Quem deste modo serve a Cristo agrada a Deus e goza da estima dos homens. Portanto, apliquemo-nos ao que contribui para a paz e para a mútua edificação. Então foi por isso que Paulo introduziu também isso que ele estava falando aqui. Olha, nós precisamos saber conviver com as limitações também uns dos outros, trazendo para a nossa realidade. Nós precisamos saber conviver com as fraquezas uns dos outros. Nós somos limitados, nós somos fracos, a nossa verdade ela não é uma verdade perfeita, né? Nós precisamos entender o ponto de vista do outro, nós precisamos saber escutar o outro, né? E esses relacionamentos pessoais, eles são difíceis mesmo. É difícil conviver com o outro, né? Às vezes é difícil conviver até com a gente mesmo. Quem dirá conviver com o outro, na verdade? No versículo 23, Paulo vem dizer: mas aquele que come, apesar de ter suas dúvidas, condena-se por não guiar pela convicção. Tudo que não procede da convicção é pecado. Como é que a gente pode trazer essa palavra de Paulo para nós hoje? Tudo que não procede da convicção é pecado. Como assim, Charlene? Tudo que não procede da convicção é pecado. É uma frase que eu sempre uso, gente. Na dúvida, não faça. Você não tem convicção se aquilo é certo ou é errado. Tem uma duvidazinha no seu coração. Você está fazendo aquilo ali, mas você tem uma luzinha vermelha acendendo lá dentro, assim, da consciência. Nossa, será que falar isso aqui... Será que entrar nesse tipo de conversa? Será que fazer o que eu estou fazendo? Será que pensar o que eu estou pensando? Será que ouvir o que eu estou ouvindo? Será que ler aquilo que eu estou lendo? Que ouvir essa música? Que vestir essa roupa? Será que agir dessa forma é certo ou é errado? Né?
eu não tenho muita clareza ali do limite entre certo e errado, né? Entre o que é bom e o que não é. Na dúvida não faça, gente. Na dúvida não faça. Eu tô fazendo isso aqui, será que eu tô exagerando nisso aqui? Será que eu tô pegando pesado nisso aqui? Será que isso está se tornando um vício na minha vida? Eu vou cortar, gente. Eu vou cortar. Né? Nós precisamos ser radicais. Aquilo que está em excesso, será que isso aqui é um excesso? Né? Será que eu estou no excesso da comida? Será que eu estou no excesso da bebida? Será que eu estou no excesso? Estou falando mal dos outros, estou julgando. Será que eu tô vivendo desse jeito aqui, mas isso aqui está certo ou está errado? Na dúvida não faça. E procure saber o que é certo, né? Procuremos saber. Hoje a gente tem acesso, né? Acesso às verdades de fé. Muitas vezes a gente vai recorrer ali ao catecismo da Igreja Católica para saber sobre aquele assunto mais profundamente. Muitas vezes a gente vai recorrer às Sagradas Escrituras, né? Muitas vezes a gente vai recorrer ali uma pregação de alguém que a gente confia, um aconselhamento talvez com um padre ou com um irmão de caminhada, uma pessoa que a gente sabe que pode nos instruir, né? A gente vai buscar ali uma direção espiritual. Muitas vezes ali na confissão a gente vai colocar aquela situação diante do padre, falar que a gente não sabe muito bem se aquilo é certo ou é errado, a gente vai pedir ali uma direção. É isso, né? A nossa luta é essa, a nossa luta de cristãos é essa, né? Nós não temos a plena verdade, não temos a plena convicção, tem hora que a gente não sabe se a gente está fazendo é certo ou é errado, a gente só sabe uma coisa, nós estamos num processo de conversão, nós estamos num caminho de conversão e hoje eu preciso ser melhor do que ontem, mas não tão bom quanto amanhã, né? Eu, Charlene, preciso ser melhor hoje do que eu era ontem. Não tão boa quanto eu vou me tornar ao longo dessa quaresma. Que o Espírito Santo nos dê a graça de nos convertermos verdadeiramente. Nós pedimos a intercessão da Virgem Maria, que ela interceda por nós pelo nosso caminho de conversão. É duro, não é fácil, mas é possível. E é um caminho maravilhoso, né? Que a santidade, ela gera uma felicidade interior que ninguém pode retirar de nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.